O seguro de RC profissional para médico e dentista cobre insatisfação com o resultado? Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente e eu vejo que as pessoas têm dificuldade de diferenciar o que é obrigação de resultado com insatisfação de resultado. O seguro de RC profissional, também chamado de E&O, ele tem por objetivo cobrir as falhas profissionais, ou seja, o erro médico e o erro odontológico. O que é um erro? É uma situação, é um procedimento ali que causa um dano para o paciente e que seja provado que o médico ou dentista agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Por quê? Eu posso fazer um procedimento, eu posso fazer um tratamento, eu posso usar uma medicação que vai me gerar um dano, só que isso não necessariamente é sinal de que o médico ou dentista errou, porque existem riscos dos tratamentos. Se você ler a bula de qualquer remédio, de uma simples dipirona, você vai ver que tem um monte de riscos ali de efeitos adversos, que pode acontecer com qualquer pessoa. Então a culpa não é do médico ter te prescrito a Novalgina. E aquilo sim era uma reação que poderia acontecer. O que não pode é o médico te prescrever uma medicação que você tem alergia. Aí ele deveria ter te perguntado, ou o dentista também, né? Porque vários procedimentos que você faz, você vai precisar tomar medicação, e aí o dentista também deveria te perguntar se você tem alergia a alguma medicação. Põe a pessoa que sofre o dano, que fica com a cara inchada, que vai parar na UTI, enfim, que sofre alguma sequela, ela pode entender que aquilo foi sim um erro médico, um erro do dentista e processar o profissional. Por isso que eu costumo falar que o médico ou o dentista não precisam errar para ser processados, porque uma série de tratamentos, de procedimentos tem efeitos colaterais, pode ter efeitos colaterais ou complicações, e o paciente não entende muito bem essa diferença e por ele ter sofrido um dano, ele pode processar o médico ou o dentista, ele vai ter que gastar lá um caminhão de dinheiro para se defender, para provar que não errou. E aí, onde que entra a insatisfação com o resultado e a obrigação de resultado? Nos procedimentos com finalidade estética, o judiciário tem entendido que é a obrigação de resultado. Então, vamos explicar o que é a obrigação de resultado e o que é a atividade de meio. O médico e o dentista, assim como o advogado, por exemplo, eles têm obrigação de meio, que a gente fala. O que é isso? Eles não têm obrigação de te dar um resultado. Então, o advogado não tem obrigação de ganhar causa. O médico não tem obrigado de curar o paciente. O dentista também não. Eles têm a obrigação de empregar os melhores esforços para chegar àquele objetivo. Mas se o paciente não atingir aquele objetivo, não significa que o profissional cometeu um erro. É uma obrigação de meio. Diferente do engenheiro que tem uma obrigação de fim. Se eu contratei um engenheiro para construir um prédio, a conclusão do trabalho dele é construir o prédio. Ele não pode falar assim, ai, Tabata, desculpa, mas é que não deu para concluir o prédio, tá? Então a gente parou na fundação porque aqui o terreno não era adequado. Não, era obrigação dele ver que aquele terreno não era adequado para construir um prédio, sei lá, de 4 pavimentos. Então, nesse caso, é uma obrigação de resultado. No caso do médico dentista, não. Com exceção, né? Isso ainda tem, você vai achar decisão judicial que fala que é de resultado, você vai achar decisão judicial falando que é de meio, mas eu diria que hoje a maioria está na linha de resultado quando é um procedimento com finalidade estética. Por exemplo, no caso de implante, né? No caso de dentista, implante. Essa situação, muitos tribunais têm entendido que é uma obrigação de resultado, porque apesar de ter uma função também, né? Você ter dente te ajuda a mastigar, os tribunais entendem que também tem uma finalidade estética, né? De deixar ali o sorriso mais bonito, a pessoa mais segura, mais confiante. Então, quando o implante não fixa, que às vezes é por condições do próprio paciente, alguns tribunais têm entendido que isso é obrigação de resultado e condenam o dentista a indenizar. Mesmo que o dentista prove que usou os melhores meios, os protocolos lá que é recomendado na literatura odontológica, que era uma pré-condição do paciente que não conseguiu fixar e etc, etc, etc. Ainda assim tem muito caso de condenação de implante porque é considerado também uma finalidade estética além da funcional e aí obrigação de resultado. Para o médico, acontece com a cirurgia plástica. Provavelmente, em breve, a gente vai ver muita decisão também relacionada ao dermatologista, porque atualmente os dermatologistas fazem muitos procedimentos com finalidade estética, né? Mas a maioria que eu vejo nesse sentido ainda é contra cirurgião plástico. Então, a pessoa foi fazer uma abdominoplastia, porque ela queria melhorar o aspecto do abdômen. E aí, o médico deixa uma cicatriz enorme. Mesmo que o médico prove que aquela cicatriz foi por conta da condição da paciente, que ela tinha alguns problemas ali de cicatrização, sei lá, que ela tinha diabetes, que ela era fumante, etc.,
o judiciário tem entendido que é responsabilidade sim do médico, porque era uma obrigação de resultado. Ela tinha que sair com o abdômen da cirurgia melhor do que quando entrou. Então, isso é um pouquinho controverso, né? Mas, enfim, é a decisão judicial. Essas situações que eu dei exemplo teria cobertura numa pólice de RC profissional, tanto do implante em relação ao dentista, quanto no caso da cicatriz em relação ao médico, porque é considerado uma falha profissional. E o judiciário entende que é obrigação de resultado. E o que é insatisfação com o resultado? Apesar de ter o termo resultado, né, de resultado em ambas expressões, são coisas completamente diferentes. Insatisfação com o resultado é quando a pessoa tinha uma expectativa de atingir determinado resultado e não atingiu. Então, por exemplo, eu fui fazer um tratamento dentário e eu queria ficar, sei lá, com o sorriso da Julia Roberts. E a dentista falou, não, com certeza, a gente vai conseguir melhorar, vai tirar isso, vai mudar aquilo, lá, você vai ficar com o sorriso dela. E não fica. Aí é uma insatisfação com o resultado. Não é que o procedimento dela me gerou um dano. Ah, eu não consigo mastigar, não consigo abrir a boca, eu perdi os dentes, o dente caiu. Não, meus dentes estão todos lá, só que eu não gostei de como ficou o resultado. Isso nenhum seguro cobre, porque o seguro cobre falha profissional. No caso do médico, a mesma coisa. Olha, você vai ficar, sei lá, com o abdômen da Sabrina Sato. Aí a pessoa faz abdominoplastia, dá tudo certo, não tem nenhuma complicação, nenhuma cicatriz grande, nada, mas não ficou daquele jeito. O abdômen dela ficou meio reto, ficou uma coisa muito característica, né, de cirurgia plástica, não ficou aquela coisa natural de quem treina, né, e malha, etc. Ai, não gostei, não ficou do jeito que você me prometeu. E vai lá e processa o médico. Mais uma vez, isso é insatisfação com o resultado. Veja que a pessoa não sofreu nenhum dano. Ela simplesmente não gostou de como ficou. Ah, eu fui fazer uma rinoplastia, achei que meu nariz não combinou com o meu rosto. Não gostei. A pessoa não tá com nenhum problema de respirar, ela não sofreu um dano estético, não tá com nariz de porco, né? Tá tudo normal. Mas ela não gostou de como ficou. Isso é uma insatisfação com o resultado. Isso o seguro não cobre. Nem os custos de defesa, nem a condenação. Nossa, Taba, então o seguro não serve para quem faz procedimento estético? Não foi isso que eu falei. E assim, não é comum os médicos e os dentistas sofrerem processo por insatisfação de resultado. É comum eles sofrerem sim processo por danos, né? Por erro médico ou erro do dentista. Isso é raríssimo de acontecer. Eu só vi pesquisando decisões judiciais, né? Já trabalhei muitos anos em seguradora, nunca vi um sinistro na época que eu trabalhava em seguradora em relação a isso. Pesquiso muita jurisprudência e até hoje eu só vi 2 casos claramente de insatisfação de resultado. E isso está muito atrelado à conversa que o profissional tem com o paciente. Ele que gera essa expectativa no paciente. E se o paciente vem com essa expectativa, vai lá com a capa da revista, ou agora é Instagram, né? Denunciando a minha idade. Se ele chega lá com o Instagram da blogueira, da atriz, da modelo, e ela fala, olha, eu quero ficar assim. Não, não é assim que funciona, né? Não tem como eu deixar você com essa característica. A gente vai reduzir, sei lá, sua gordura abdominal, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não dá pra ficar com o corpo igual de fulano, não dá pra ficar com o sorriso igual de determinada atriz. Porque você tem a sua boca, as suas características, o seu dente e blá, 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 blá. Quando tem essa questão de satisfação com o resultado, ou o profissional gerou uma expectativa ou não resolveu isso na hora que o próprio paciente veio com expectativa, ou também uma outra situação que pode acontecer é o profissional não ter feito um termo de consentimento muito claro em relação a isso. Porque se ele explica tudo isso para o paciente, escreve e dá para o paciente assinar, o paciente, se processar, não vai ter chance nenhuma de ganhar. E como eu falei, pouquíssimos casos eu vi de insatisfação com o resultado. E se o médico ou o dentista prometem resultado, eles estão violando o código de ética. Eles não podem prometer resultado. Eles não podem mostrar um catálogo ali de barrigas e falar qual que você quer ter, né? Isso não existe. Ele não pode mostrar um catálogo de sorrisos e falar qual que você quer ter. Isso não existe, ok? Então, o seguro não cobre insatisfação com o resultado. Se o médico ou dentista perguntar isso para você, deixe claro, porque se ele está perguntando, já é sinal de que ele não costuma resolver essa expectativa do cliente, né, do paciente, e ele vai te dar problema na hora do sinistro, porque o sinistro vai ser negado. Então, o seguro é excelente, é fundamental. Existe um baita risco em ser médico ou ser dentista no Brasil, mas você tem que explicar, você tem que saber e explicar direitinho quando o médico ou quando o dentista pergunta essa diferença, o que cobre e o que exclui.